Oi pessoal, hoje nós vamos abordar um espaço arquitetônico do período de Shakespeare, o Teatro The Globe. Vamos tentar entender a razão da sua grande popularidade naquele período. Vamos ver? Essa é a entrada do Teatro The Globe nos dias atuais. Ele foi reconstruído em 1997, próximo do lugar onde originalmente ele ficava. A construção foi extremamente fiel aos padrões do antigo teatro elisabetano, que havia sido construído em 1599 e foi fechado definitivamente pelos puritanos em 1642, quando veio a Guerra Civil. Vamos lá. E essa é a imagem do Shakespeare, que nasceu em Stratford-upon-Avon em 1564 e faleceu em 1616 na mesma cidade. Esse é considerado um dos dramaturgos mais importantes do mundo, que ele escreveu, além de poesias, mais de 30 peças de teatro, como dramas históricos, tragédias, comédias, além de trabalhar como ator, tornando-se ainda um homem de negócios. Ele foi um dos sócios do Teatro The Globe que a gente vai falar hoje. Ele foi também um autodidata e aprendeu a fazer tudo isso com obras anteriores a ele e com a própria experiência de palco. Na comédia As You Like It, ele diz o seguinte: o mundo inteiro é um palco e todos os homens e mulheres não passam de meros atores. Eles entram e saem de cena e cada um, no seu tempo, representa vários papéis. Vamos indo. Vamos falar um pouquinho do contexto. Essa imagem mostra Londres nos anos de 1600. Londres, o centro da cidade, está aqui em cima dessa imagem, o rio Tâmisa. Eu vou pôr mais uns textos aqui, a gente vai ver a London Bridge, que dá a passagem de um lugar para outro. Esse aqui era chamado Liberties, né? A gente vai entendendo que a partir de 1500, olha lá, no período de Henrique VIII, aqui viviam 50 mil pessoas e subiu o número para 200 mil pessoas no período da Elizabeth I, ou seja, as pessoas já não cabiam mais lá. Vamos lembrar que aqui existiam os muros da cidade, né? Eles precisaram ser abertos e as pessoas virem para outras regiões, né? Migravam para outras regiões buscando uma vida melhor. Quem é que morava aqui então, né? Moravam pessoas comuns, não é? Mais empobrecidas do que aquelas que moravam lá. Aqui também tinha sanatórios, leprosários, prisões, prostíbulos, ou seja, aqui eram as regiões mais marginais, né? E que ficavam fora da jurisdição das autoridades cívicas da cidade. Podia-se fazer coisas aqui que lá eram proibidas por fim, né? E chamavam-se, portanto, liberties ou liberdades. As casas de espetáculo também ficavam aqui, grande parte delas, né? Vários tipos de espetáculos, por exemplo, inclusive brigas de cachorro com ursos e touros, enfim, tinha de tudo. Mas as casas de espetáculo, como a gente chama hoje teatro, não é? Aqui ficavam várias, como o Swan, o The Rose, o Curtain, vários outros então. Vamos ver essa imagem um pouco mais próxima e a gente vai vendo o desenho desses teatros, né? Que tinham essa forma poligonal. A gente diz o teatro elisabetano ou o esporão, que tinham essa forma, portanto, poligonal. E aqui, como será que acontecia esses espetáculos? Vamos falar da visão das cores, né? Como eles chamavam essas pessoas para que o teatro acontecesse. Todo mundo frequentava e eles mostravam o que ia acontecer através da cor da bandeira. Numa tragédia, por exemplo, levantava-se a bandeira negra, numa comédia a bandeira branca e para as peças históricas a bandeira vermelha. A gente vai imaginando então
toda aquela festa que acontecia então naquele período. Um lugar onde talvez a gente possa comparar com os jogos de futebol hoje, né? Onde fica todo mundo concentrado no entorno daquilo que vai acontecer, vendendo coisas, fazendo uma verdadeira festa, né? Para que aquilo tudo pudesse acontecer. Então, vamos seguindo. Esse teatro era mais tradicional, com a forma poligonal, ele tem então uma plateia coberta nesse entorno. Estão vendo isso, não é? O palco que ficava nessa região, nessa planta baixa, a gente vai entendendo como é o desenho. O lugar do palco, da plateia e também uma área ao ar livre que também a plateia que ficava em pé permanecia nesse lugar. O The Globo tem um desenho diferente, ó, uma forma circular. A plateia coberta, portanto, ficava nessa região. Aqui o lugar da plateia que ficava em pé, as pessoas que tinham menos dinheiro, não é? E o palco coberto, não é? O legal a gente pensar como essa plateia envolve o palco em 3 lados. Estão vendo isso? Tanto aqui quanto aqui, não é? Portanto, essas pessoas entravam numa imersão total, não é? A estrutura de cena completamente à vista do espectador. Vamos continuando. Olha isso. Shakespeare vai se referir a esse teatro, não é? Essa forma, como uma grande letra O de madeira. Ele diz isso no prólogo do Henrique VIII. Uma figura curva representa milhões em pouco espaço. Do que ele está falando? Ele está falando da Batalha de Agincourt, entre França e Inglaterra. Imagine vocês, ele contando uma peça de histórica, não é? Falando de grandes exércitos como França e Inglaterra, ele vai dizer isso, uma figura curva que representa milhões em pouco espaço. Os atores como zeros. Isso é incrível, não é? Zero como vazio, aquele que realmente dá valor às pessoas que estão aqui no entorno. Isso é mágico, não é? Um verdadeiro sonho. Vamos continuando, ó. Essa plateia que fica em pé nesse lugar, esse lugar era chamado cova ou quintal. Eles eram chamados, as pessoas que ficavam aqui em pé, eram chamados groundlings, que se refere então, um título dado pelo Shakespeare, que se refere então às pessoas que ficavam ali de pé olhando para cima, esse palco um pouco mais alto, olhando as pessoas que ficavam ali, feito peixinhos de boca aberta. Vamos lembrar que nesse momento as pessoas que ficavam assistindo falavam o tempo inteiro. Era um lugar que vendia bebida, como cerveja, vinho, frutas. As pessoas conversavam o tempo inteiro, inclusive possivelmente conversando com os atores que ficavam aqui, não é? Eu fico pensando também no cheiro, né, de peixe que devia ter ali e que não devia ser lá muito agradável, né? As pessoas apertadas em pé aqui. Vamos lá. Essa é uma visão interna do The Globo, um auditório para mais de 3.000 pessoas, não é? Os groundlings ficavam nessa região ao ar livre, olha lá, e eles pagavam 1 centavo, olha que democracia, né? Todo mundo frequentava. A gente pensa sempre no teatro como cinema ou a televisão de hoje, né? Todo mundo participa. Então eles pagavam apenas 1 centavo para frequentar esse lugar e conforme a pessoa preferia ficar sentada nesse nível aqui, ó, que tem banquinhos, não é? Eles pagavam mais 1 centavo, subia mais um pouco, mais 1 centavo para o segundo nível, e assim no terceiro nível, o mais caro deles, mais 1 centavo. Alguns desses lugares eram muito mais confortáveis, portanto, até com a parede mais decorada, banquinhos, né, cadeiras para eles se sentarem, almofadas que levavam e assim vai. Vamos continuando. Quero falar agora do palco. O palco como um lugar mágico. Vamos vendo isso, as comparações que a gente vai fazendo.
aqui o forro. Então, o palco é coberto, veja. Esse forro também era chamado céu, o lugar do céu. E o palco, vamos comparar então com a terra, ó. Nós temos uma peça, as peças que vão acontecendo aqui, simbolicamente, elas revelam uma ligação interessante entre o céu e a terra e os pilares que se colocam aqui, dois pilares, essa dualidade, não é? Como ligação, ponto de ligação entre esses dois lugares, o céu e a terra. Os alçapões que a gente vai observando, que também acontecem aqui, não é? Tanto aqui no palco como no forro, são lugares que propiciam esse, vamos dizer, efeito especial, como hoje, né? Daqui podia aparecer, por exemplo, um fantasma, como no Hamlet, né? E da parte de cima, um deus, uma figura mitológica, ou mesmo um ator que precisasse descer por aqui por algum motivo, não é? Portanto, o mundo inteiro é um palco, não é? Os atores como os Eros, eles vão abraçando essa comunidade que democraticamente fazem parte desse processo. Uma peça de teatro que aciona esses lugares e abraça toda a comunidade do entorno, desde uma aristocracia até as pessoas mais pobres que ficam, mais humildes, que ficam nesse lugar aberto, não é? Vivendo na chuva ou no sol intenso, em épocas de frio intenso, não tinha espetáculo nesse lugar. Vamos indo. Nota o céu, né? O símbolo do zodíaco está marcado aqui, do sol, da lua, várias constelações, não é? Como touro, como aquário, a representação do céu naquele período. E o alçapão, que a gente tinha mostrado, o lugar de onde poderiam aparecer algumas figuras. O palco, de novo, a gente precisa mostrar os lugares que eles apontam, das portas laterais, entrada e saída dos atores, e uma porta central. Não havia cortina. Nessa porta central, que possivelmente ficaria fechada, ela traria, por exemplo, uma figura como surpresa para a cena, não é? E interessante ainda o balcão, que lembra ou está tão ligado à cena do Romeu e Julieta, a cena do balcão, não é? E falando de Romeu e Julieta, vamos lembrar que os atores eram homens, não existiam atrizes, não é? As mulheres não era permitido esse trabalho. Nesse lugar ficavam os músicos. Os músicos tocavam durante as peças, não havia intervalos, e eles se tornaram bastante populares nessas peças, né? Mas também era um lugar para a nobreza, olha. A nobreza que queria ser vista, todo mundo aqui em volta, e uma nobreza que ficava lá, como alguns políticos de hoje, né? Eles gostam de ser vistos lá. Agora imagina a dificuldade deles verem a peça desse lugar, né? Veriam talvez as cabecinhas dos atores aqui. Então um lugar muito mais para ser visto do que para ver a peça. Outra questão é a cenografia. A cenografia era um ponto bastante interessante porque não tinha muito atrativo. Vamos supor, uma cadeira colocada no palco poderia representar um trono, só uma cadeira representaria um trono. Se colocasse uma árvore, por exemplo, ela poderia representar uma floresta inteira. Então, qual é a razão dessa falta de atrativo, como a gente está chamando, não é? O teatro estava então adequado a uma época extremamente sonora. Baseava-se essencialmente no poder da palavra enunciada, um texto para ser imaginado.
Os atores, portanto, como os Eros, trabalhavam para excitar a imaginação e a fantasia do público. Dizia-se, vou ouvir uma peça e não assistir uma peça. Bom, pessoal, por hoje é só. Se vocês gostaram, acionem o sininho para receberem novas postagens. Até mais!